Muito bem, nós já estamos de volta com a Central da Mobilização Missionária e aqui está a surpresa especial que eu disse que tinha preparado para vocês. A partir de agora, o nosso Momento Kids da Mobilização Missionária, sob a liderança aqui da missionária Sueli, a quem eu dou as boas-vindas a essa mobilização. Deus abençoe, é um prazer e uma honra ter a senhora conosco aqui nessa Central da Mobilização. E agora com vocês, o Momento Kids aqui da nossa Central da Mobilização Missionária. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Senhora Sueli, agora é com a senhora. Glória a Deus, obrigada, pastor Anderson. E eu estou acostumada a acompanhar aqui, eu vou pedir que vocês se levantem, de um grande exército, né? Nós estamos falando de missões e de missionários, de movimento missionário. Mas quem está falando disso, geralmente já passou dos 20, dos 30 e até dos 40. E a questão toda é quem vai evangelizar depois de nós? Como será esse trabalho missionário? Então, eu trouxe aqui para vocês, é uma surpresa para eles também. Eles vieram aqui, né? Abigail aqui de rosa, nosso ponto rosa. Abigail, Daniel e Esté, eles vieram aqui para trabalhar. Daniel e Esté vieram para fazer a interpretação e Abigail veio, aparentemente, para acompanhar os pais, pastor João Batista, missionária Anternúcia. Mas, na verdade, eu quero agora conversar com você sobre missões. Eu quero você, missionário, promotor de missões, secretário de missões, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, nós pedimos a você que agora você chame a sua família para a sala. Se você está assistindo do celular, compartilhe aí a imagem do seu celular com as crianças, com os pré-adolescentes. Esse momento é muito, muito, muito importante, porque nós vamos falar de sensibilização missionária e educação missionária. Inclusive, nós temos um dia em maio de educação por missões. Sim, porque missões é um assunto prático, missões se aprende e se aprende fazendo. Bom, vamos nos sentar, então. Nós vamos iniciar agora esse nosso primeiro momento. Já apresentei a vocês, vou apresentar novamente Esté. Esté aqui é do Campo Vila Brasil, aqui na Ilha de São Luís. Abigail, que é do campo, deixa eu ver se eu lembro, ela me deu tanta informação de onde ela mora, de onde ela é. Abigail, esqueci o nome do campo. Município de Tuntum, o campo é São Miguel, tá bom? E o Daniel, que é da área 15 da IADEJA. Então, nós temos aqui 3 campos representados por um menino, quase rapaz, uma menina, já uma mocinha, e uma mocinha, já mocinha, que começou quando era menina. Eu fico olhando as fotos da Esté na SEDAC. A Esté faz parte do nosso primeiro CD. Primeiro, Esté? Isso mesmo, do primeiro. E a Esté era uma criança, gente. Agora, a Esté já é uma mocinha. E aí, eu quero começar pela Abigail, tá bom? Deixa eu pegar aqui os microfones, entregar aqui para os meus colegas. Pronto. E está faltando mais um. Pronto, Sergian aqui está nos ajudando, para que a gente possa aqui ouvir todos. E Abigail e Esté. Bom, eu quero começar com a Abigail, e eu queria que a Abigail se apresentasse. Abigail, como vocês estão distantes, dá para tirar a máscara, né? Para o pessoal olhar vocês. Então, a gente colocou aqui todo mundo bem distante, para a gente poder ficar aqui bem à vontade. Estão vendo todos de Bíblias, todos missionários de verdade. E aí eu quero começar pela Abigail. Gente, eu vi a Abigail era muito pequenininha. Sabe aquela história de vó? Eu te vi usando calcinha, correndo pela rua, brincando. Então, a Abigail agora é uma menina muito, muito especial, sempre foi. Mas eu queria que vocês conhecessem o testemunho da Abigail. Por que a Abigail está aqui? Porque o pastor Assis, nosso secretário de missões,
há mais ou menos um mês atrás, me mandou uma mensagem e disse para mim que estava tendo um problema muito grande. Sabe qual era o problema dele? Abigail. Abigail, você é terrível. Então, qual era o problema? É que a Abigail morava lá em Lago da Pedra, não é, Abigail? Fala aí, Abigail, que tu fala muito. Nós falamos a manhã inteira, gente. Abigail passou a manhã inteira comigo. Nós saímos para resolver uns problemas. Fui apresentar a CPAD para a Abigail, porque a Abigail gosta de livros, e eu também. E aí a gente conversou muito. Então, agora, Abigail, é hora de você conversar com o pessoal. Qual era o problema que a Abigail estava causando? Lá em Lago da Pedra tem o PROMIF, que é um programa de formação de missões em férias. E o PROMIF só recebe adolescentes. Fala aí, Abigail, para a gente. E o PROMIF só recebe quem? Adolescentes. Só recebe adolescentes. A partir de que idade? 15. 15 anos. E você tem quantos anos, Abigail? 10. 10 anos. Então, a Abigail está fora do foco da faixa etária do PROMIF. E aí, Abigail, o que foi que você disse para o pastor Assis? Eu disse que, assim, Deus mandou pregar o evangelho a toda criatura. E ele não falou com que idade podia pregar. E a mãe falou, tu já é missionária. Eu falei, mãe, mas eu queria me formar. E eu aperrei muito o pastor. Ele não me respondia. Eu ligava. Aí você passou uma mensagem para ele. Aí ele me mandou essa mensagem. Ele falou assim, olha aqui a pressão que eu estou sofrendo. Irmã Sueli, diga aí alguma coisa. Eu digo, ela está certa. O senhor que se vire. Por quê? Porque a gente precisa... Agora que eu notei ali que está faltando gente. A gente precisa fazer alguma coisa, porque nós, na SEDAC, nós estamos trabalhando para despertar o ardor missionário nas crianças e pré-adolescentes. Aí o senhor desperta e o senhor atrapalha meu serviço, pastor, pelo amor de Deus. Aí ele sorriu. E ele disse, agora, o que eu faço com a Abigail? Então, a Abigail foi lá e aí ele disse assim, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer com a Abigail? E eu disse, esse é um problema que eu gostaria de ter mais vezes. Então, gente, eu quero falar agora um pouco com a Abigail, né, sobre isso. A gente já conversou um pouco. E por que é importante? Por que eu peço que você compartilhe esse momento com a sua família, com as crianças, com os pré-adolescentes da sua igreja, da sua família? Porque, às vezes, a gente diz assim, nós estamos em crise, porque não tem mais ninguém querendo ser missionário. E aí a gente tem aqui Abigail, Esté, Daniel, que já trabalham com missões, né, e com surdos, ainda crianças, ainda adolescentes, e a Abigail, que estava dizendo para mim, contando ali para mim algumas coisas do que ela deseja ser. Então, será que a gente tem mesmo uma crise vocacional? Ou será que a gente, na verdade, não está olhando para as crianças? Talvez a gente esteja esperando que os missionários sejam só os adultos, os jovens, os preparados. E tem gente na nossa igreja querendo se preparar para ser missionário. Então, é uma, digamos assim, isso acende, eu não diria uma luz amarela, uma luz verde. Tem esperança, Deus continua chamando, Deus continua falando. Então, a gente precisa agora olhar, ter uma visão mais ampla. Vocês não acham? Né? Que dá para a gente olhar com um olhar mais amplo e, de repente, a gente vai encontrar muitos missionários? Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta e os três vão responder. Para vocês, o que é ser um missionário? Começando pelo Daniel. Daniel é muito sério. Me olhando aqui, tia. E aí? Então, Daniel. Bom, para mim, ser missionário é principalmente ter Deus como objetivo e pregar o evangelho a toda criatura, Mateus 15, 28. E, para mim, ser missionário é muito bom, é uma coisa muito boa. Eu admiro porque, querendo ou não,
além de você estar pregando o evangelho, muitas das vezes você está arriscando, digamos que a sua própria imagem, porque, querendo ou não, os missionários são muito mal vistos pela sociedade, porque elas querem implantar aquela questão de ideologia de gênero. Ah, eu não sei por que é que tu prega o evangelho, isso não existe, eu não sei. Mas os missionários, eles não querem saber da sua imagem, porque se eles se envergonharem de Deus, Deus vai se envergonhar com eles no céu. Então, eu acho uma coisa muito bela o missionário, porque, querendo ou não, ele tira realmente a maior parte do tempo dele orando. Ele ora pelas pessoas que desejam o mal dele, ele ora pelas pessoas que desejam o bem dele, ele ora pelas pessoas que não possuem Deus na vida dele, ele ora para pessoas que possuem Deus na vida dele. Então, eu acho um trabalho muito belo, algo muito legal. Muito bem. Então, tá aí, gente. E sabe por que eu fico feliz? Não estão. Isso é bom, sabe, Daniel? Isso não é ruim. Porque a Bíblia diz, o Senhor disse, que como nós não somos no mundo, o mundo nos odiaria. E ele disse que nós somos bem-aventurados quando, por causa do Evangelho, disserem qualquer coisa ruim contra nós. Só não pode ser verdade, né? O que eles dizem de ruim, a gente tem que trabalhar para que seja sempre mentira, para que a gente ande na vontade do Senhor e seja um bom exemplo. Mas eu fico feliz que você tenha essa referência de missionários, né? Que missionários são aquelas pessoas que são desapegadas da sua própria imagem. Isso é muito bom. E, Abigail, o que você acha que é ser missionário? Eu tinha tudo que eu ia falar, ele falou. É mesmo? Então, o espírito é o mesmo, não né? Isso é a tudo, vantagem. Não tudo. Então, fala o que ele não falou. Não tem nada que ele não falou tudo. Daniel, como é que você pode fazer isso? Falar tudo que a Abigail iria falar? Mas, Abigail, já que o Daniel falou tudo que você ia falar, por que é que você quer ir para o Promif ser missionária, minha irmã? Porque eu acho bonito e, como estava falando hoje de manhã, a irmã Sol do Promif foi para lá, e eu sigo ela no Instagram e todo dia ela posta um negócio diferente, eu me inspirei nela, eu acho muito lindo, e eu tenho vontade de fazer missões, tenho vontade de ter aquela experiência. Pois é. Gente, isso é muito bom. Mas quando a gente estava conversando hoje de manhã, perguntei para ti se era só porque achava bonito ou porque tinha alguma coisa no teu coração. O que é que você sente? O que é que você acha que é isso? Eu acho que eu sinto um chamado. Que bom. E agora, o que é que a gente faz? Glória a Deus. Porque ele chama mesmo, né? A gente tem que continuar a entrevista. Isso é bom? E como você se sente? Desculpa. Ah, tá feliz. Tudo bem. Feliz. Engraçado que falam tão mal, né, de missionário. Gente, não vou ser missionário, porque missionário sofre. Missionário passa fome, missionário corre. Pode falar no microfone, Daniel. Passa vergonha em público, que não sabe o que está fazendo, que devia ser crime. Que obrigam as pessoas a aceitarem a religião que eles falam, mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é totalmente ao contrário. Pelo fato de, por mais que missionários realmente passem dificuldades, mas eu creio que eles terão uma bela recompensa no céu, que eles serão recompensados do jeito que eles fizeram no céu, porque Deus se orgulha de quem prega o evangelho dele. Verdade. E tem mais uma coisa, né? Não é só no céu. A gente é cuidado aqui na terra também. Não é verdade? A gente também é cuidado na terra. E o Senhor, ele tem uma promessa para aqueles que ouvem o chamado. Porque eu acho que vocês não acham que tem muita gente sendo chamada, mas muita gente com medo? Vocês já tiveram medo? Assim,
do trabalho de vocês. Esther, você trabalha fazendo interpretação de Libras e começou pequenininha. Ninguém também te queria na escola, não era? Conta aí para a gente. Você queria aprender Libras para ser intérprete na igreja, mas, na idade que você estava, não tinha professor ainda para você, e você insistiu. Conta aí para a gente como é que surgiu essa necessidade de trabalhar e de evangelizar surdos. Sim. Eu nunca tinha visto algum surdo, eu nunca tinha trabalhado com algum surdo, mas quando o Ministério Fatal, lá da área 15 da Igreja mesmo de Daniel, foi fazer uma interpretação de música, lá da minha igreja. Aquela frase, amor pela primeira vista. Quando eu vi aquelas pessoas interpretando, eu senti, parece que foi uma chama que ardeu no meu coração, um chamado para evangelizar para os surdos. E toda vez que o meu pastor fala, o pastor Luiz, eu chamo de vovô Luiz, toda vez que ele fala sobre chamado, eu sinto, parece que o Senhor sempre fala no meu coração, surdos, evangelize os seus surdos. Então, essa chama nasceu no meu coração. Eu creio que não foi um chamado humano, mas sim foi um chamado de Deus, por conta que na Libras, na época, eu tinha 9 anos que eu comecei a fazer Libras, só aceitava a partir de 12 anos. E eu não podia fazer. Eu insistia, mãe, eu quero fazer Libras. Só que mamãe, aquelas mães ficam dizendo, meu filho só quer fazer porque acha bonito. Então eu insistia, mãe, eu vou fazer Libras. Eu senti um chamado no meu coração. O Senhor vai abrir uma porta e Ele vai colocar no coração do professor Valderic, do tio Valderic, para mim entrar naquela sala. Então houve um acordo e disse para mim entrar. Então eu entrei de corpo e alma. Eu entrei e comecei a fazer Libras. Até hoje eu sou apaixonada por Libras, e hoje eu estou indo fazendo Libras. Eu sinto que esse é um chamado, porque na comunidade surda são menos alcançados. 1% de surdos são salvos neste Brasil. Então, os surdos também têm alma, surdos também têm vida. E eles são que nem nós, que nem as pessoas que estão correndo aí afora, que estão perdidas, como uma ovelha perdida. Surdos também é uma ovelha perdida. E precisa, só pelo menos, aprender um sinal. Jesus te ama, ele já vai entender isso. Então, para um surdo, vendo, porque a falta de surdos nas igrejas é isso, é intérpretes. Porque as pessoas pensam, surdos, estou nem aí para os surdos. Nas lives, quando vejo no mundo afora, surdos não têm nem mínima importância. Mas surdos também têm uma vida. Pregai, ide. E não é como na Bíblia fala, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é só pregai, mas discipulai, ensinai. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, a gente tem aqui várias histórias. E a tua história, Daniel? Como foi que você foi parar nesse negócio de evangelho, de crente, de interpretar para surdo? E como é que você se sente? Foi muito legal, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi Libras, eu estava na igreja, eu já era menor de idade. E nisso que eu lembro de eu ter saído para tomar água. Só que quando eu voltei, tinha uma pessoa na frente fazendo sinais com a mão. Aí, quando eu passei com ela, eu comecei a imitar ela e passei. Aí, quando eu cheguei na minha mãe, eu perguntei, mãe, o que é aquilo? Aí, meu filho, é Libras. Aí, mãe, o que é Libras? É a língua dos surdos. Aí eu, legal. Eu posso fazer? Ela, não, filho, você ainda está muito novo. Aí, tudo bem. Eu já era, realmente, acho que, muito menor. E, depois de um tempo, passou-se um tempo, eu quis fazer. Aí, mãe, eu acho que eu já tenho idade para fazer Libras. Aí, eu fui lá, cheguei na Márcia, e tia Márcia, será que eu posso fazer Libras? Aí ela, vou conversar com tua mãe. Mas tu quer realmente fazer Libras? Eu quero, tia. Eu quero fazer Libras, porque na EBD, todos os intérpretes, eu creio e eu sei que são todos ocupados. E, às vezes, poucas vezes eu via assim os surdos sentados na cadeira, assim, ninguém. Todos estavam olhando para o pastor
e eles ficavam olhando para o pastor, tentando fazer a leitura labial deles, porque não tinha o intérprete. Os intérpretes estavam trabalhando, estavam estudando, fazendo outras coisas. E eu desejei pregar, fazer libras para poder não deixar mais aqueles surdos ali. Eu lembro que tem uma vez que eu estava fazendo um intermediário e eu não sabia fazer direito. E tinha um surdo lá, depois que chegou o Valderic. Tinha um surdo lá e eu comecei a fazer só os sinais que eu sabia. Mas ele disse que conseguiu entender uma parte. Pelo menos eu consegui fazer ele entender uma parte do que ele não entender nada. Eu consigo pelo menos dizer que Jesus te ama, do que não dizer nada, do que eles não ficarem lá só olhando para o pastor tentando fazer a leitura labial. Eu prefiro dizer pelo menos um aleluia ou um louvor, falar pelo menos o refrão de um louvor, do que deixar eles sem fazer nada, sentar lá do lado deles e deixar o pastor falar e eles não entender nada. E dito por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu realmente desejei, eu realmente coloquei o desejo no meu coração de aprender Libras. E hoje eu estou aí, interpretando junto com a Esther, com o Valderic, com o Oséias, com a Lana, com o Márcio, vários outros intérpretes. E hoje eu creio que aquele banco que uma vez eu via só tinha 3 surdos ou 2 surdos, hoje tem 5, 7, e vai aumentando, e eu creio que vai aumentar. Amém. Glória a Deus. Então, a gente fica assim meio... Gente, eu já não choro, né? Vocês sabem disso. Mas é muito impactante, porque talvez essa visão falte em nós adultos. O surdo tem alma. É claro que tem, a gente sabe que tem. A questão é, a gente está levando isso a sério? Nós estamos levando isso em consideração? Quantas grandes igrejas, e eu estou falando aqui das grandes por terem mais estrutura, poderiam estar envolvidas no trabalho missionário com os surdos. Nós temos uma grande população de surdos. E, realmente, o evangelho entre os surdos é a mesma coisa, Esther, do evangelho no contexto da janela 1040. É o mesmo problema. Então, assim, quando vocês evangelizam um surdo, vocês estão fazendo o trabalho missionário que um missionário precisaria sair daqui do Brasil para fazer lá na Síria, lá no Afeganistão, lá na Eritreia, ou seja, onde o evangelho é perseguido, onde a igreja é perseguida, e que a gente tem aí 1% de cristãos, 2% de cristãos. O trabalho com o surdo no Brasil é a mesma coisa. A gente só não está num contexto de igreja perseguida, mas o índice de evangelização é o mesmo. Então, assim, a agonia de vocês, eu entendo isso, né? De quando o pastor falar, vamos evangelizar, e você sentir, evangelize os seus surdos, eu acredito que esse é, assim, um chamado para um povo, na verdade, dentro de um povo, porque eles precisam ouvir. E eles vão ouvir como? Eles vão ouvir vendo. Né? Então, isso é muito importante. Mas, Abigail, vamos voltar aqui para ti. E você começou a me fazer chorar, Abigail. Isso não estava combinado. Então, Abigail, você quer ir para o Promif, e você quer ir para o Promif fazer o quê, minha irmã? Missões. Missões. Mas aí lá no Promif é aula. E você tem 10 anos... E o que é que você acha que por que ir para lá? Por que você acha que você precisa disso para fazer missões? Porque a gente estava conversando hoje de manhã e você me falou muitas coisas. Por que você acha importante ir para lá, se formar? Então, agora minha colega Labigó faz assim. Vamos dizer... Diz aí para os irmãos que estão te ouvindo por que você quer aprender. O que é que você quer aprender? Porque o meu sonho é pregar. É ser pregadora. E eu não sei, eu tenho muita vergonha. E no Promif eu posso aprender isso.
Verdade. Mas eu sei que você prega. A gente estava falando hoje de manhã a diferença entre vergonha e insegurança. E o que é vergonha? Vergonha é aquilo que a gente se sente constrangido e algo que a gente precisa esconder. Então, quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu não vou me esconder, eu não preciso me sentir constrangido. Isso não é algo que me cause um sentimento de depreciação pessoal, porque, na verdade, é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então, ninguém que se envergonha do Evangelho vai querer pregar. Não é? Então, às vezes, a gente se sente inseguro. E um pouco tímido. Não é? Um pouco tímido, um pouco tímida. Acho que isso aconteceu com vocês nas primeiras traduções, não? Sim. A mão não trava? Eu acho que se a voz trava, a mão deve travar também, não é verdade? Trava. Então, a gente está te consolando. Deixa eu te falar, eu já contei isso várias vezes para as crianças, mas deixa eu te dizer que a primeira vez que eu fui pregar, eu li em um versículo, eu anunciei uma pregação, li em outro versículo, porque eu tirei o dedo de dentro da Bíblia. Ah, vocês ficam rindo de mim, né? Muito bem. E eu pedia para o irmão para pregar. Sabia, Abigail? Porque, na verdade, as pessoas acham estranho quando uma criança quer pregar. Porque o comum é que a criança queira cantar. Então, vocês três não estão na caixa, não estão fora da curva. Porque a maioria quer cantar e quer cantar junto. É verdade. E não é verdade? Para quê? Porque aí, se você errar, ninguém vai ver, porque você está no grupo. Mas acontece que, às vezes, Deus chama algumas pessoas de dentro do grupo para fora, para poder usá-las de uma forma especial, ou de uma forma específica, vamos dizer assim. Vocês acham assim que Deus chamou vocês de dentro de um grupo para uma atividade específica? Vocês veem desse jeito? Isso é fácil ou isso é difícil? Difícil? Difícil, porque a gente tem mais responsabilidade. É verdade. E vocês acham que tem mais crianças sendo chamadas para isso, para coisas específicas? Vocês que ainda são crianças, adolescentes, né, já é jovem, vocês veem isso? Sim. E aí muitas fazem o quê com esse chamado? A maioria das crianças pensa que é só coisa da cabeça, entendeu? Elas pensam, não, deixa eu crescer um pouco mais, deixa eu chegar nos meus 15 anos, deixa eu chegar nos meus 18 anos, acho que porque deixa eu ter espaço para as outras pessoas, deixa espaço para as outras pessoas. Eu não estou na idade ainda. Então, isso, como a senhora disse, insegurança, meio constrangimento, não quer se amostrar muito, não quer estar na frente. Então, as crianças botam na cabeça delas, isso é coisa da minha cabeça, não é um chamado, entendeu? Verdade. Tu já ficou assim, pensando, deve ser coisa da minha cabeça, não é Deus? Já, né? Porque, e se não for Deus, né? E se não for Deus? Verdade. Mas quem estaria chamando para fazer a obra de Deus se não fosse Deus? Vocês não acham? Sim. O inimigo não vai chamar para você ser crente, nem para você evangelizar. Então, essa dúvida não deveria existir, né? Mas ela existe. Então, é bom que você que está nos assistindo, você que é criança, que está aí nos assistindo, se Deus está colocando um desejo no seu coração, se Deus está colocando em você um sentir, porque é um sentir diferente, não é, gente? Quando a gente sente assim alguma coisa de Deus chamando, não é um sentimento fraquinho, é um sentimento forte. E é uma coisa que a gente não consegue esquecer. A gente vai, aquele sentimento volta, aquele desejo volta. Não é isso? Desejo de pregar. E a Abigail me falou que ela tem um versículo preferido.
que é João 3,16. Certo? E que, então, Abigail, eu queria que agora você desse uma palavra. Não vamos dizer pregar, para você não ficar com medo. E todos vamos te ajudar a falar de João 3,16. Né? E, para ajudar a Abigail vai abrir a Bíblia. Enquanto isso, cada um de nós vai fazer alguma coisa para ajudar a Abigail. Daniel vai interpretar. Não é, Daniel? Daniel vai interpretar. Então, vamos trocar de lugar, Daniel. Você vai para lá, Esté vem para cá. Você me empresta o microfone, por enquanto. Esté vem para cá. A Esté vai me ajudar com o plano da salvação, com as almofadas que estão aí atrás. A gente já preparou tudo isso direitinho. Pode tirar as almofadas, Esté, e colocar empilhadas uma atrás da outra, essa na frente. Está o plano da salvação aí. Nós vamos usar as almofadas como plano da salvação. Muito bem. Estão na ordem. Então, nós vamos agora, juntamente com a Abigail, falar de Jesus para quem está lá do outro lado. Tá bom? Porque isso é muito importante. Quando a Abigail se recupera do susto, porque nenhum dos três sabiam, e eles três ficaram perguntando, tia, o que a gente vai fazer? Eu falei, nada. Vocês vão responder perguntas. Tia, o que a gente vai fazer? Porque aqui não tem nada ensaiado. Eu sei que eles são 3 pré-adolescentes que amam a Deus, que têm um chamado específico, e eu sei que eles têm algo a dizer de Deus. Então, eu vim sem medo. Eu sei que não sou uma pessoa muito certinha do juízo, mas tudo bem. Então, enquanto a Abigail se prepara ali, recupera o susto que eu dei nela, eu quero dar um recado para você. E eu quero dizer para você que nós temos uma convenção, uma mesa diretora com um grande sentimento missionário, muito sensível à obra missionária. E essa mobilização, esse dia de hoje, acho que eu vou falar para cá, não é isso, irmão Valdeci? Esse dia de hoje, ele é um dia muito especial, porque é o dia dedicado à sensibilização por missões. Missões não é uma escolha, não é algo que a gente faz porque a gente decidiu fazer. A maior parte dos missionários resiste bravamente a esse chamado. Resiste pelo medo, resiste pela insegurança, resiste porque tem uma sensação de que não vai conseguir chegar além, de que não vai conseguir êxito, que não vai ser igual aos grandes missionários, que não vai ter sustento, que vai passar por dificuldade, por necessidade. Mas sabe de uma coisa muito, muito, muito espetacular, meus irmãos? É que o Espírito de Deus, ele nos convence. Ele testifica ao nosso coração. Ele diz que precisamos fazer. E sabe a coisa mais importante que eu acho nisso tudo? É que Deus sempre vence. Ele nos vence. Ele vence a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso medo, a nossa petulância, a nossa insegurança. Ele vai quebrando cada um desses sentimentos, desfazendo cada uma dessas desculpas. E quando a gente se rende... Há pouco tempo atrás, eu fui convidada para uma entrevista em um programa de rádio de mulheres, e elas me perguntaram o que fazer quando você está perdendo o controle. Eu disse, abra mão do controle. E ser missionário é isso, é abrir mão do controle, para que Deus dirija, para que Deus controle, para que Deus leve, para que Deus direcione. Então, eu quero fazer um apelo a você que não é missionário, que não é pastor, que não é líder, mas que é um crente em Jesus. Invista em missões. E investir em missões é, sim, contribuir financeiramente com missões. E nós não estamos aqui para barganhar com você. Já que você não vai, oferte. Já que você não vai, ore. Já que você não vai, fale de missões. Não, você precisa ir. Precisa ir falando, ir mobilizando, ir
contribuindo e orando. Missões é como a construção de uma casa, precisa de pilares, e esses são os 4 pilares da missão: ir, contribuir, orar e mobilizar. E é isso que nós ensinamos para as crianças, nas EBFs, na escola bíblica, nos cultos infantis, nos treinamentos. Faça missões. E eu louvo a Deus, porque esta palavra tem encontrado repercussão, tem encontrado lugar no coração das crianças. E nós já estamos vendo o resultado de uma pregação de que sensibiliza por missões. Então, eu quero te pedir hoje, participe da mobilização missionária. Invista no céu. No céu não tem traça, no céu não tem ferrugem. O dono do céu é fiel, é justo, e ele vai saber lhe recompensar. Participe dessa mobilização. Você que já recebeu o envelope, coloque lá dentro a sua melhor oferta. Você que ainda não recebeu, procure a Secretaria de Missões da sua igreja e diga: eu quero contribuir com a Semadema. Eu quero contribuir com missões na África, na Ásia, na Oceania. Eu quero contribuir com missões lá com os indígenas, com os surdos, com as pessoas cegas. Eu quero participar desse projeto, eu não posso ficar de fora. O ID é para mim. Declare isso. O ID não é só para o pastor, não é só para o missionário. O ID é para todos que ouviram uma palavra de salvação e receberam a Jesus. Quem recebe a Jesus recebe uma missão. Não recebe só salvação, recebe trabalho. Esse é o seu trabalho. E eu quero pedir em nome de Jesus: contribua, porque quanto mais você contribuir, mais missionários nós teremos no campo. Mais motos nós vamos poder comprar para que os irmãos possam sair pelas veredas. Eu sou da zona rural, eu sei a dificuldade que é pregar na zona rural, sem luz elétrica, muitas vezes. Gente, não é fácil. Isso aqui não é apelo de missionária porque quer emocionar você. Eu não quero que você fique emocionado. Eu quero que você seja obediente a Deus. Não é uma escolha para mim, não é uma escolha para você. Contribua. Ore pelos nossos missionários. Fale de missões. Ensine a nova geração sobre missões. Porque nós que estamos aqui, não sei quantos anos a gente vai passar aqui, se dias, meses, anos, mas eu espero que vocês estejam aqui, continuem fazendo a obra do Senhor. Então, contribua. Quero pedir também a você, querido missionário. Às vezes, nós, como missionários, falhamos na sensibilização missionária, porque temos medo. Sabiam que missionários também têm medo? Sim. A gente tem medo. Se a gente pedir oferta, vão achar que a gente é mercenário. Se a gente pedir oferta, vão dizer que a gente está aqui só pelo dinheiro. E sabe de uma coisa? Às vezes, a gente deixa de abençoar as pessoas. Porque, quando você fala de missões, missionário, você está sensibilizando outras vidas para dar continuidade ao seu trabalho. Cada missionário tem que entender que não é eterno. Nem é insubstituível. Então, você precisa falar de missões, ensinar para a sua igreja, onde você é missionário, que ela precisa contribuir por missões. Isso eu aprendi com a Kellen Gaspar. Sabia? Ela disse que ensina as crianças do projeto a contribuir com missões. Então, é muito importante isso. Tá bom? Então, já fizemos o nosso pedido. E aí eu quero pedir também para vocês. Quando eu terminar, quando a gente sair daqui, a gente também vai pegar o nosso envelope, amém? Amém. Amém? A gente também vai pegar o nosso envelope e a gente também vai contribuir com missões. Certo? Certo. Todo ano, na história na EBF, a gente conta uma história missionária. E todo o dinheiro que é arrecadado nas EBFs, a gente manda para missionários.
porque a gente precisa que vocês aprendam que missões também envolve cuidado, alimento, remédio, casa, vestir, formação. O missionário precisa ter livro, precisa ter Bíblia. De onde é que ele vai ter isso? Do que ele receber. E ele vai receber de quem? Da igreja. E quem é a igreja aqui? Nós. Amém. Nós somos igreja. Então, vamos lá? Vamos falar para esse povo aí. João 3,16. Amém? Amém. Com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu tenho para falar é que Deus amou a gente, um mundo ingrato, um mundo egoísta, um mundo mentiroso. Por a gente, que é um povo tão pecador assim, Deus amou, deu o único filho dele para morrer por nós. E a gente ainda reclama, ainda mente, ainda faz tudo o que a gente faz. E a gente faz tudo isso, ainda não pede perdão, ainda diz para Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me ama mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, não foi Deus que te esqueceu, foi você que esqueceu a Deus. Deus nunca te esqueceu, Deus nunca te falou, eu não te amo mais, você não é mais meu filho. Você que sempre falou, Deus, me larga. E eu quero te dizer essa noite que Deus te ama e Ele nunca te esqueceu. Amém. Amém? Glória a Deus. Ele nunca esqueceu mesmo. Então, Abigail, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos começar pelo amor de Deus. Nós preparamos aqui, na SEDAC, nós preparamos um folheto especial. Deixa eu ver se eu acho no meio de tanta coisa que eu coloquei aqui. Um folheto. Cadê você, folheto? Especial para pessoas surdas. Ai, meu Deus. Olha só, será que a gente consegue? Ok, pode pegar para mim, Abigail? Vamos lá. O que a Esté estava falando. A criança, o surdo, ele precisa de uma palavra. E qual é a palavra que tem? Jesus ama você. E aí eu quero fazer um desafio para você que não fala, que não sabe interpretar, né? Mas você pode evangelizar um surdo com um folheto desse. Atrás desse folheto, sabe o que tem? Os 5 versículos que a gente usa como os 5 versículos principais do plano da salvação. Tá bom? E aí a gente vai ensinar aqui rapidamente. Eu vou pedir fazer o seguinte, Esté, você pega o amor e o pecado, Abigail pega Jesus e o perdão, e o Daniel pega aqui nova vida. Pronto, vamos separar assim. Ok, um pouquinho separados. E a gente pode... Criança, você que é filho de missionário, que é filho de pastor, que é filho de dirigente, que não é de obreiro, que o seu pai não é líder, mas você tem um chamado, e o seu chamado é pregar. E eu quero te convidar, essas não são almofadas, a gente tem isso de várias maneiras. E a gente tem isso com as mãos também. Você pode usar simplesmente as mãos. E fazer o seguinte. Deus me ama. Deus me ama. Deus ama você. Ele ama você voluntariamente. E sabe como é que Deus prova que nos ama? Porque Ele nos criou. Ninguém obrigou Deus a criar, mas Deus criou. E Ele criou do nada. Ele criou todo mundo do nada. Ele criou o mundo todo do nada. Mas, quando foi para criar o homem, Ele criou com as suas próprias mãos. E não foi só com a palavra, como Ele criou o resto
do universo, mas Ele criou com a palavra, com as suas mãos e com o sopro da sua boca, o seu Espírito. Então, dá para dizer para alguém, Deus me ama. Deus me ama, isso é muito bom. Mas, infelizmente, o que foi que nós fizemos? Abigail, você falou, a gente mente, a gente faz coisa errada. E, quando a gente está sofrendo, a gente não coloca a culpa em Deus. Deus, o Senhor não me ama, por isso eu estou fazendo isso. Mas o que você falou é verdade. Não é Deus que deixou de nos amar. Nós que nos afastamos de Deus. E foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu? Agora eu quero que vocês peguem o microfone para me ajudar a pregar. Porque esse momento é o momento para vocês. Agora, Daniel, vem aqui, que você é um cavalheiro. Muito bem. Não é isso? Você não acha que a gente faz coisas erradas e que a pregação é justamente para tirar as pessoas de onde elas estão, do pecado? Para vocês, hoje, qual é o pecado mais tentador? O que vocês acham que as crianças são mais tentadas? Em que área? Para mim é na região da televisão, onde eles falam de desenhos, onde não, a gente tem mensagens subliminares que induzem a criança a fazer aquilo, onde, querendo ou não, eu, quando era pequena, eu assistia muito desenho, mas depois que eu comecei a ver alguns... depois que eu cresci um pouco, depois que eu fui analisar aquilo, os desenhos que eu assistia, eu via que não me convinha. Não me convinha assistir aquilo. E, realmente, existem desenhos na televisão que eles passam que não convém a criança assistir, porque induzem ao pecado, induzem a criança a fazer coisas erradas, induzem até o suicídio. Até o suicídio. Até o suicídio. Vocês têm acompanhado isso? Sim. Aquele desenho que fala morte, que ele fala... Tia, sim. a senhora soube de um menino que estava jogando Free Fire lá em São Mateus. Ele fez um desafio a tirar a própria vida. E Pois ele é. perdeu e tirou a própria vida. Pois é. E isso é pecado. Verdade. E o que acontece? Quando a gente fala de Jesus, a gente está tirando essa pessoa das garras do diabo, não a gente, mas a palavra de não Deus. É? A palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder para isso. Sim, sim. Na internet, como o Daniel disse, tem tantas coisas boas, mas também tem tantas coisas ruins. E isso não tem influenciado não só crianças, mas também os pais. Porque isso, para os pais, é uma arma de calmaria. Nas igrejas, quando as crianças ficam correndo, bagunçando na igreja, o pai, pega aqui meu filho para assistir. Aí meu pastor sempre fala, irmãos, deixe seu filho correr, porque seu filho ele presta atenção. Porque quando ele chega em casa, ele fica dizendo, olha, o pastor falou isso. O pastor disse que Jesus nos ama. E a criança presta atenção. Então, os pais têm arrumado muito isso para acalmar as crianças. E a gente está tentando retirar isso, né? É verdade. Então, a gente está falando dos pais que dão celular para a criança na hora do culto, para a criança não atrapalhar o culto, só que a criança acaba não ouvindo nada do culto, porque ela está assistindo o desenho animado dentro da igreja, quando ela deveria estar ouvindo a palavra de Deus. E aí tem um grande recado também para nós, missionários. Se nós queremos que as crianças nos ouçam, nós precisamos também trabalhar na linguagem da criança. Eu estou pregando para um público que é diverso. Como é que eu quero que a criança me atente para o que eu estou dizendo se eu estou pregando em outro idioma? Eu acho, Daniel, que, às vezes, as crianças pequenas se sentem um pouco como uma pessoa surda sem intérprete. Uma linguagem tão rebuscada que a criança não consegue entender. Se ela não vai entender, o que ela vai fazer? Ela vai correr, ela vai pular, ela vai conversar, ela vai arranjar alguma coisa que seja mais atraente. Então, aí uma grande dica e um apelo para os meus colegas missionários. Atentem para a linguagem. Tentem entender que a criança não tem o mesmo vocabulário do adulto. E, se você, quem sabe, procurar encontrar esse ponto de conexão com a mente da criança, ela vai lhe ouvir.
Quer falar alguma coisa, Abigail? Então, Jesus morreu por nós. E aí a gente já está participando, indo aqui para o final, porque a gente tem uma surpresa. Pastor Anderson falou que a gente tem uma surpresa. E, além da surpresa ser a gente ainda tem uma surpresa para vocês. E o Senhor Jesus morreu por nós para nos dar perdão. E quem é perdoado tem uma nova vida. Então, olha só. Isso é uma grande bênção e uma grande vitória. Então, eu queria que vocês mostrassem um pouco para cá, para a gente poder isso. Então, vamos. Jesus, Deus me ama, eu pequei. Jesus morreu por mim, ressuscitou. Eu recebo, sou salvo. Na palma da mão, você consegue evangelizar uma criança. Então, vamos lá. Deus me ama, eu pequei. Jesus morreu por mim, ressuscitou lá na cruz do meio. Jesus morreu por mim, ressuscitou. Uma aliança, eu recebo a Jesus e sou salvo. Amém? Glória a Deus. Então, podem deixar as almofadas aí. Agora, eu quero falar com você que está nos assistindo. Eu espero que você já tenha aí usado o nosso QR Code, que está aí na sua tela. Aponte aí, seja tecnológico, seja missionário. Se você não sabe, você nunca fez, não tem problema. Essa é uma boa oportunidade. Tente. E, se você não conseguir, fale com a gente no nosso chat, fale com a gente por telefone, porque os nossos colegas... Gente, aqui tem tanta gente para atender você. Está no nosso chat. E nós estamos aqui com essas crianças, com esses pré-adolescentes, missionários, missionárias, pastores. Nosso pastor-presidente esteve aqui hoje conosco no início dessa live. E nós estamos aqui para atender você. Então, vamos lá. Baixe o aplicativo no seu celular, que lê QR Code. Depois, você aponta para a tela. E depois você segue o passo a passo. E, se você for desses ou dessas que não consegue na primeira vez, como eu, peça ajuda, tá bom? Mas não deixe de contribuir. Eu só tenho R$5. Contribua com R$5. Eu tenho 10, contribua com 10. E, mãe, eu não acertei fazer isso. Como é que eu posso fazer? Está passando aí na tela a conta da Semadema, que é a conta da Semadema. Você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, e, se você for bem tradicional, você pode fazer um depósito bancário. Tira foto, manda para a gente, diz que nos assistiu, diga que está orando, e nós vamos orar por você também. E saiba de uma coisa, Deus vai recompensar você. Agora, eu quero falar com os missionários das áreas missionárias. Eu recebi aqui uma relação das áreas missionárias. E, olha, crianças, olha quantos missionários temos na Semadema. Vocês tinham ideia? Vocês tinham ideia? Dessa quantidade de missionários, eu dobrei aqui para eu poder manusear. Vocês viram quanta gente? E, Abigail, eu acho que um dia a tua foto vai estar aqui. O que você acha? Hã? Vamos colocar isso como meta? Tá. Amém? Você quer ser missionária, né? Então, já vamos preparando a mala da Abigail e a foto, né, Abigail, para estar aqui. E eu fico agradecida a Deus, gente. Vocês que estão vendo aí, talvez estejam assistindo do celular, estejam só vendo esses pontinhos aí, pretos, né? Esses pontinhos, esses círculos. Saiba que cada círculo desse é um missionário. Se vocês quiserem dar uma olhada, gente, são muitos missionários. Estamos na África, estamos na América, vários países da América Latina, estamos na zona rural, estamos na zona urbana, estamos com os indígenas, estamos com os quilombolas, estamos nas ilhas, e você é resultado de um trabalho missionário. Agora, eu quero perguntar para você. Quem aqui das áreas missionárias gostaria de fazer EBF neste ano? Nós temos aqui. Eu vou ler aqui as nossas áreas missionárias. Nós temos aqui Santa Maria, em Governador Luiz Rocha, Jatobá Ferrado, em Barão de Grajaú, Quilombo, no município de Caxias, Ilhas Canárias, em Araioses,
Jiquiri, em Araioses, Rodagem, Barão do Grajaú, Povoado Paiol, em Chapadinha, Tucumã, em Alzilândia, Alto Fogoso, em Bacabal, São Miguel, em Tuntum, que é a área missionária da Abigail e dos pais dela. Olha que bênção. Massaranduba, Alto Alegre do Pindaré, Lagoa do Caminho, em Parnarama. São, ao todo, 12 áreas missionárias. Você, meu querido missionário, minha querida missionária, está nos assistindo? Se eu fosse missionário da Semadema e a minha secretaria estivesse fazendo uma live dessa, maravilhosa como essa, eu não sairia do meu celular, do meu notebook, do meu computador, chamaria a vizinhança, os parentes, a igreja, todo mundo. Você não acha, pastor? Hein, pastor Anderson? Então, vamos ver agora se o pessoal está nos assistindo. Eu acabei de ler todas as áreas missionárias da nossa convenção. E nós temos um presente para essas áreas missionárias. Nós trouxemos aqui, pastor, 2 kits da EBF para doar. Para doar, e eu estou procurando aqui a palavra-chave. Me ajuda, tia Kelly, ver se está por aí. Palavra-chave. Ah, sim, palavra-chave é São Miguel, meu Deus. O pastor João Batista sempre tem uma ideia maravilhosa. Certo, mas eu queria mostrar e eu não estou achando. Eu acho que ela ficou por aí. A palavra-chave é, a partir de agora, é mesmo, sim. Distribuam aí entre vocês na ordem, porque é o versículo. A palavra-chave, deixa eu pegar, gente, são muitas emoções, é ao vivo. A palavra-chave é essa. Ó. Tá certo? A palavra-chave é essa. Muito bem, crianças. Pode abaixar aí por enquanto. Delas é o reino. Pode abaixar. Ainda não, isso. Delas é o reino. Se você é de uma área missionária, ou se você é missionário da Semadema e quer fazer a escola bíblica de férias este ano, seja em julho, agosto, setembro, outubro, dezembro, não importa. Tem que ser em 2021. Se você é das áreas missionárias, se você é um missionário da Semadema, gente. Se for missionário de outras, a gente hoje é o dia da Semadema, tá bom? Então, delas é o reino. O que você vai fazer agora? Você vai colocar o seu nome lá no nosso chat. Sou missionário fulano de tal. Viu, pastor? Vale para o senhor também, se quiser concorrer. Eu sou o missionário João Batista. Não, ao vivo não. Eu sou o missionário João Batista, da área missionária de São Miguel, e vou fazer EBF. Coloque no final, delas é o reino, para provar que o senhor está assistindo. E já, em 10 minutos, vamos dar 10 minutos para o pessoal, que é o tempo que vai terminar aqui a nossa participação. Em 10 minutos, você tem 10 minutos para fazer isso. Aí o seu nome vem para essa caixa aqui. Se você é de uma área missionária, se você é um missionário da Semadema e quer fazer a EBF, ainda não tem o kit da EBF, temos aqui 2 kits da EBF para sortear. E aí a tia Kelly está ali com o pessoal da Secretaria de Missões da Semadema, e você tem que falar no chat da live. Tem que falar no chat da live. Qual é a senha? Delas é o reino. Diga o seu nome, o lugar onde você trabalha e coloque lá rapidamente a senha. Delas é o reino. E participe do nosso sorteio. Tá bom? Ok? Então, agora, vamos lá. Enquanto o pessoal se prepara, gente, nós temos uma história missionária. Este ano,
nós estamos trabalhando com um missionário muito especial e a minha equipe vai me ajudar a fazer esse trabalho, que é o seguinte: Clímaco Bueno Asa. Vamos dizer juntos? Clímaco Bueno Asa. Rapidinho a gente aprendeu a falar espanhol. Vamos falar no microfone? Qual é o nome do nosso microfone? Olha só. Qual é o nome do nosso missionário desse ano, do tema? Clímaco Bueno Asa. Clímaco Bueno Asa. Lembrando que agora nós estamos em um momento de sorteio de presente. Esse é um presente da SEDAC para os missionários da Semadema. E eu quero dizer para vocês assim que nós sempre fazemos questão de falar que a SEDAC nasceu dentro da Semadema, né, com os trabalhos que estavam sendo feitos de conferências missionárias. E eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Assis, pela vida do pastor Mateus Jucá, que eu sempre chamo de nosso bom samaritano, porque realmente ele aparece assim, nos momentos que a gente está precisando realmente de ajuda. E a Semadema, a SEDAC tem uma dívida muito grande com a Semadema. E sempre a gente está trabalhando juntos, porque a gente entende que é o seguinte: a SEDAC é Semadema. Só que a gente é uma Semadema só para as crianças. Não é? Isso é uma coisa muito boa. Então, mais uma vez, eu lhe peço, contribua, pastor missionário, pastor presidente de campo, pastor auxiliar, leve a Semadema para a sua igreja. Se você ainda não tem uma secretaria de missões, implante uma secretaria de missões. Se você já tem, não se esqueça que, mesmo o senhor fazendo o trabalho missionário e tendo um trabalho missionário para a sua região, para a sua cidade, nós temos a necessidade da sua colaboração, do seu apoio para o trabalho além das fronteiras. A Semadema sustenta muitos missionários no estado do Maranhão, mas também sustentamos missionários, temos projetos missionários em outros países. E eu quero pedir a você, ore pela Semadema. É a Secretaria de Missões da nossa SEADEMA. E nós precisamos avançar cada dia mais na pregação do Evangelho para todos os povos. Falar em todos os povos, me mostrem o que vocês têm nas mãos, gente. Isso, um versículo. Um versículo, vamos sentar assim mais retinhos, mais elegantes. Nós somos esse povo chique, que Deus ama. Versículo, vamos lá? Quem sabe onde está? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide. Faltou aqui o primeiro pedaço do versículo, será? Eu acho que sim, gente. Está faltando, portanto, ide. Será que é justamente o meu, a missionária que tinha que estar segurando? E se não é, gente? Justamente a minha parte. Mas eu vou dar para vocês, porque aí vocês vão passar. Isso. Perfeito. E está faltando também o teu. Daniel, segura aqui. Pronto, vem aqui pegar. Vamos lá. Me ajude. Qual é a senha? Se você quer fazer EBF e ainda não tem o kit da EBF, o kit da SEDAC, com a história missionária Clímaco Bueno Asa, você precisa colocar o seu nome, dar aí um glória a Deus e colocar no final, delas é o reino. Qual é a senha, pessoal? Delas é o reino. Coloca, se não colocar, não valeu, tá bom? Então, o que a Bíblia diz? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, batizando-as em nome do... Não, eu acho que está trocado, gente. Todas as nações. Certo? Você tem certeza? Vamos abrir nossa Bíblia? Melhor coisa, né, gente? Porque, para a gente não sair da ordem, Mateus 28, 19 e 20. E é a palavra do Senhor. E
é muito, 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 muito importante. Nós estamos, essa versão é a versão da Bíblia Fiel. Eu vou ler em uma outra versão. Eu sei que todos vocês sabem desse versículo, mas esse versículo é para que a criança, você que tem um chamado, você que está na dúvida, você que está achando que é uma voz da sua cabeça, saiba que é um chamado do Senhor. Portanto, vão a todos os povos e façam discípulos, façam com que sejam meus seguidores. Muito bem. O senhor está certo, irmão. Está na ordem. Muito bem. Então, esse versículo, Esther, não é para os missionários, porque vocês já estão fazendo isso. Mas este versículo é para as crianças. Você criança, você adolescente, você jovem. Você está achando que esse chamado aí é da sua cabeça? Não é, não. Isso vem do Espírito Santo. Então, você que é criança e que tem esse desejo no seu coração de evangelizar, de compartilhar a salvação, esse é um chamado de Deus e você precisa levar a sério e precisa se preparar. Então, a gente vai dizer para vocês todos juntos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Vocês lembram que a gente canta esse versículo? E é assim, ó, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Não é fácil? Então, esse é o meu tirateima quando eu acho que eu estou trocando tudo de lugar. Então, eu canto, porque, com certeza, eu vou cantar certinho. E eu quero deixar esse versículo para vocês. Eu quero agora que vocês virem para vocês o versículo. Eu sei que vocês já leram. E cada um sabe o que tem esse texto. E eu quero que vocês pensem. Cada vez que vocês ouvirem essa voz, pregue, evangelize seus surdos, fale, compartilhe. Não é uma voz estranha. Essa é a voz de Deus. E o Senhor diz uma coisa muito interessante aí, Abigail, no pedacinho que você está. Eis que estou convosco todos os dias. Então, o Senhor não vai deixar vocês. Não fiquem com medo. A gente só vai ter oportunidade ou só vai trabalhar enquanto a gente for criança. Não, o Senhor vai com vocês. Vocês vão crescendo e, se vocês crescerem com Ele, se vocês confiarem nele, Ele vai também corresponder a isso. E cada vez que vocês errarem, vocês vão errar. Vocês vão lembrar que o Senhor perdoa e não vão desistir de andar com Ele. Vão pedir perdão e vão seguir adiante. E cada vez que as pessoas disserem assim para vocês, isso é grande demais para você. Sabe o que você tem que pensar, Abigail? Que Deus é muito maior que isso. Isso pode ser grande para você, mas para Deus é pequenininho. E Ele pode todas as coisas. E o que é que Ele está dizendo? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele está comigo, está com você, está com todos vocês, está com todos que estão nos assistindo. E a gente quer pedir que você não desista das crianças, que você dê oportunidade e que você entenda que as crianças precisam disso para viver seu ministério. E agora a gente já está chegando ao final da promoção. Tem muita gente aí dizendo, oi, tia Kelly. Tem muita gente dizendo que quer o kit, gente.
Tem muita gente ligada, tem muito missionário ligado. Então, a gente vai aproveitar para dar o nosso último recadinho. Qual é a senha, gente? Delas é o reino. Então, vamos dizer mais uma vez qual é a senha? Delas é o reino. Vamos lá? Qual é a senha, pessoal? Delas é o reino. O pastor João Batista está fazendo muita glória a Deus aí, muito delas é o reino, para concorrer várias vezes. Mas é só uma vez, viu, que pode? Só pode concorrer uma vez, para dar oportunidade para todos os missionários. E aí, meninas, enquanto a gente espera, está faltando quanto tempo do tempo que a gente deu? Dos 10 minutinhos? Já passou, meu Deus. Então, a gente tem que acabar já, porque já tem outra pessoa para entrar, misericórdia. Então, mas antes disso, enquanto os irmãos... Olha, delas é o reino, é a senha. A EBF se chama Viva o Rei. Viva o Rei. E a gente tem um recadinho aqui. Vocês vão ler e depois vocês vão ler em voz alta para eles, viu? Então, ensaiem aí, enquanto eu conto aqui para o pessoal a história de Clímaco Bueno Asa, o colportor ganhador de almas. Essa história missionária deste ano, Abigail, sabe de uma coisa? Um dia você pode ser uma história missionária. Um dia a Esté pode ser uma história missionária. O Daniel pode ser uma história missionária. Amém? Porque a gente fica pensando, às vezes, mas essas pessoas, elas eram tão diferentes. O Clímaco, né, o Alcebiades, o João Jonas, a Amy Carmichael. Gente, tão assim, eu nunca vou virar livro, eu nunca vou fazer uma coisa de tanto impacto. Mas olhem para mim, Deus chamou Samuel. Vocês acham que Samuel imaginava que ele ia ser o último dos juízes, um dos grandes profetas, que ele iria ungir 2 reis? Vocês acham que naquela noite que ele ouviu Samuel, será que ele imaginou isso? Não. Então, Deus pode fazer coisas surpreendentes na vida de vocês e na vida de cada criança que está nos assistindo, na vida de cada missionário. Deus pode fazer da sua vida. Agora, não, então, mas eu estou aqui na zona rural, eu estou numa ilha, eu estou com os indígenas, eu estou com os quilombolas. Como é que Deus vai fazer uma coisa extraordinária comigo? Aqui ninguém me vê. Você não precisa que ninguém te veja. Você só precisa ser visto por Deus. É Deus que escreve histórias. E talvez a sua vida não vire um livro, mas se o seu nome estiver no livro da vida, tudo terá valido a pena. Amém? É por isso que a gente trabalha, em gratidão a um Deus que prometeu colocar o nosso nome no livro da vida no céu e que disse que um dia virá nos buscar. Ele foi preparar moradas, ele é o Rei vitorioso e ele vai voltar para que toda a terra se curve diante dele, diante da sua glória. A história missionária dessa EBF, a gente está contando aqui, vocês viram no nosso cenário, é um baú, é uma estante com livros, e ela fala de um homem que vendia livros. Eu sei que quem é jovem está nos assistindo não sabe o que é isso, mas existiam vendedores de livros de porta em porta. E muito livro que a gente comprava, por exemplo, eu morava em Caxias, isso, gente, lá no início dos anos 80. Então, não tem grandes livrarias, ainda mais livrarias evangélicas. Até hoje, tem cidades que não têm uma livraria evangélica. E Clímaco Bueno Asa foi um homem que nasceu na Colômbia, em 1880. 1913, ele já estava no Brasil. Nós não sabemos detalhes da sua história.
porque ele veio para o Brasil, mas nós sabemos que, nesta época, por volta do ano 1910, estava tendo uma grande crise política na Colômbia. E que muita gente saiu da Colômbia por conta disso. E, no Brasil, nesse mesmo tempo, nós estávamos vivendo o auge do ciclo da borracha. Muita gente de toda a América Latina e da Europa veio para o Brasil em busca da riqueza da borracha, produzida pela borracha. Então, Buenoasa veio também para isso. Provavelmente que tenha vindo buscar uma forma de vida, condição de uma vida melhor. E sabe de uma coisa? Ele realmente encontrou uma vida melhor, mas ele não ficou rico. Se ele veio para ficar rico, esse objetivo ele não conseguiu alcançar. Mas sabe de uma coisa? Era justamente nesse período que os missionários suecos, Daniel Bergen, Gunnar Wingren, Frida Wingren, estavam chegando ao Brasil. E lá em Belém do Pará, Clímaco Buenoasa conheceu o Evangelho. E ele recebeu a Jesus. E porque ele recebeu a Jesus, ele começou a ir à igreja e ele foi invadido por uma chama pentecostal que o impulsionava a evangelizar. Sabe de uma coisa? Ele começou a evangelizar e ele entendeu que o seu chamado era para ser pastor. E antes mesmo de ser batizado nas águas ou ser batizado com o Espírito Santo, ele começou a compartilhar o Evangelho. E ele começou a trabalhar com Daniel Bergen numa linha de trem Belém-Bragança, evangelizando todos os povoadinhos ao longo dessa grande ferrovia. Eu não vou contar a história para vocês. Eu sei que vocês ficaram curiosos. Mas eu vou deixar que vocês ouçam a história missionária na nossa EBF. Se você quer fazer a nossa EBF, tem nos nossos polos, tem o kit no nosso site e na nossa plataforma tem o treinamento. E nós estamos aqui na CEADEMA de domingo a domingo em plantão para receber você que quer fazer a sua EBF, quer adquirir o seu kit, custa R$200. Mas hoje nós vamos dar 2 kits que não vai custar nada para os nossos missionários. Eu quero receber a nossa caixinha aqui para a gente já fazer o sorteio. Tem muita gente aí, mas ajudem a tia Kelly para a gente poder, já esperar um minutinho ainda tem gente. Daqui a pouco vem o pastor assim, já dizer, irmã, você já passou de 1 hora, mas já vamos fazer o sorteio para terminar. Não sei por que a gente fala muito. Meu Deus, tem misericórdia da gente, né, Daniel? Você quer saber sobre o final da história missionária? Olha, já tem uma caixa aqui. Qual é a senha? Delas é o reino. Delas quem, gente? Das crianças, não é? Então, Daniel, que está recebendo ali a caixa. E tem uma coisa interessante. Sabe o que aconteceu, Daniel? Esse homem, Clímaco Buenoasa, ele passou por muitos problemas. Ele foi preso lá em Macapá por pregar o Evangelho. Pegaram todas as Bíblias, porque ele começou a pregar, ele não tinha sustento missionário. Como era que ele se sustentava? Ele tinha uma mala cheia de livros e Bíblias. Ele evangelizava, ele vendia livros e evangelizava. Sabe qual o livro que ele mais vendia? O livro da capa preta. E, por causa disso, ele foi acusado de ter a religião do diabo. E essa acusação fez com que ele fosse algemado e ele foi preso, ele ficou preso no Forte de Macapá. Foi preso por causa do Evangelho, pegaram a mala de Clímaco Buenoasa, fizeram uma fogueira e queimaram todas as Bíblias.
Mas sabe, ele foi expulso da cidade de Macapá. Mas depois ele voltou. E sabe o que aconteceu? A igreja que ele fundou já fez 100 anos. Viu como Deus é fiel? E sabe de uma coisa? Nós estamos em São Luís, não é? No Maranhão. Foi ele que chegou aqui em junho de 1820. 1920, gente. Eu sou desse tempo já. Então, 1920. Estão entendendo? A senhora conheceu ele? Não, eu não sou tão velha assim. Agora eu magoei a Abigail e a nossa amizade, onde fica? E tia, mas a senhora disse que a senhora era do tempo dele. Eu sou... Não, do século, que eu já estava trocando 800 com 900. Mas ele nasceu em 1880, chegou ao Brasil em 1913 e chegou ao Maranhão em 1920. E tu sabes como ele começou a evangelizar? Lá naquela rua que eu te levei hoje, na Rua Grande, pois foi lá que ele começou a evangelizar. E ele evangelizava, sabe com o quê? Com folhetos. E batendo de porta em porta e vendendo livros. E hoje, no ano que vem, a Assembleia de Deus no Maranhão vai completar 100 anos. Sabe por quê? Porque Deus usou o Clímaco Bonoasa, um vendedor de livros, para evangelizar. E hoje, todas as Assembleias de Deus no estado do Maranhão que existem, começaram a partir daquela evangelização lá na Rua Grande, lá na Praça 7 de Setembro, lá com aqueles primeiros crentes. E tudo que a gente está vivendo hoje, nossa igreja hoje tem uma convenção, 428 campos. E tudo começou com a pregação do Evangelho por meio de folhetos, lá no centro da cidade de São Luís, onde nós estamos. Então, nosso Deus é realmente muito grande. Então, essa história vocês vão aprender na nossa escola bíblica de férias. E está aqui, eu vou aqui passar aqui para as mãos da Estezinha, o nosso kit. Segura aí, Esté, que é muita coisa. Vou já devolver o livro que eu pedi emprestado de dentro, gente. Vai que é o pastor João Batista que ganha. E a gente está com o livro dele aqui. Pronto. Aqui dentro tem vários livros. Ele está aí orando. Se os missionários estão orando, gente, tem que orar mais do que ele. Pronto. Então, está aqui o nosso kit de EBF, são 2. E o Daniel vai fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio, Daniel. Vamos ver qual é a área missionária. Tá bom? Abre aí, abre a caixinha. Ok. Abre, tem um segredinho aí na frente, Daniel. Está do lado de cá. Isso. Vamos ver. Sem olhar, Daniel. Abre, coloca aí a mão, meu Deus. Tá dificuldade. Isso, Daniel, sem olhar. Tira aí um nome. Isso. Dá para Abigail, você lê o primeiro e vê de quem é. Tchan, 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 tchan. Quem é? Já está ligado? Pode falar? Pode falar, Abigail. Gilsete. Vamos lá? De que área? Leandro. De que área? Não diz de onde é? Rodagem. Rodagem. Então, o irmão da Rodagem, lá da área missionária, me dá aqui. Muito bem. Tudo é ao vivo, gente. Eu acho que é Gilsete mesmo? Gilsete? Hein, pastor? Pastor Mateus? Gilsete Leandro, da área missionária de Rodagem. Aí eu já quero, nós já estamos terminando esse momento aqui, não é, pastor? Eu já estou terminando, fiquem tranquilos. Gente, o pastor Mateus está pedindo para o irmão
missionário Gilzete ou pastor? É pastor? Não sabemos. Missionário ou pastor Gilzete Leandro, da área missionária de Rodagem. Você que quer fazer a EBF, você já ganhou o kit aqui. Entre em contato com o pastor Mateus, com a nossa equipe de base aqui da Semadema, para que você receba aí na Rodagem, o mais rápido possível, o seu kit. Aí eu já quero aproveitar e pedir aqui para o pastor Mateus. O irmão Gilzete não está aqui, mas a Estezinha, levanta aí, Estezinha, pega o kit que é pesado. O pastor Mateus Jucá, posso levantar, gente? Não posso ainda? O pastor Mateus vai chegando para ali, eu já queria levantar, Jesus, isso. Pastor Mateus vai receber aqui o kit das mãos. A gente pode ficar em pé, irmão Anderson? Vamos ficar de pé, que a gente já vai orar. Está tudo bem? Deus é bom, a gente conseguiu fazer quase tudo que a gente imaginou, porque é o povo que tem história. O pastor já vai receber aqui, já entrega para ele. Viu? O kit do irmão Gilzete Leandro, lá de Rodagem. Deus abençoe você. Obrigada por confiar na nossa secretaria, por entender que a sua vida é útil no reino, que Deus está usando a sua vida. Continue firme, evangelize as crianças, porque delas é o reino. E nós estamos aqui só para louvar a Deus pela sua vida. Fique aí, pastor, não saia. E agora nós queremos chamar aqui o pastor João Batista. Tá? Pastor João Batista, venha. O senhor é um homem como eu. O senhor gosta de chorar e sabe pedir. Eu também. Eu passei na fila de pedir várias vezes. E aí a gente vai entregar esse segundo kit, né, pastor Mateus? Para o pastor. Está tudo dentro, viu? Não está faltando nada. Para o pastor Mateus. Para o pastor Mateus entregar. Aí vem para cá, Daniel. Para o pastor Mateus entregar para o pastor João Batista e a Abigail. Porque a Abigail quer fazer a EBF. Né, Abigail? Então, está aí o seu kit, para que você faça a sua EBF lá em São Miguel e que você já se sinta missionária desde hoje, porque chamado não tem idade. A gente entendeu isso hoje, que chamado não tem idade. O Senhor chama, então a gente vai enquanto é criança. Enquanto estamos todos aqui ainda aglomerados, fiquem aqui, gente. Nós vamos deixar uma mensagem agora para vocês. Não é? Nós temos uma surpresa para a Abigail ainda. Abigail, fica aí. Pastor, encoste lá no pastor. Eu tenho mais uma surpresa para a Abigail. Eu vou patrocinar a inscrição dela no Promif. Ô, glória! Então, são duas surpresas. Uma depois da outra, então vamos contar. Primeiro, nós conversamos, pastor Assis e eu, e nós vamos criar o Promif Kids. Para que todas as crianças, como a Abigail, os meninos, possam ir. Estou chorando de novo, gente. É a vida. Mas, bom, e pelo menos eu tenho respaldo bíblico. Jeremias e eu fazemos uma bela dupla. Então, nós vamos criar o Promif Kids para que as crianças possam aprender missões. Nós já temos um projeto chamado Pequenos Missionários. Quem coordena é a missionária Ivete, né? E temos um polo desse projeto também lá em Caxias, que é o missionário Mateus, que coordena o projeto lá. E a gente vai unir essas duas ações dos pequenos missionários com o Promif Kids, para que a gente possa viabilizar o treinamento de pequenos missionários que não estão aguentando esperar crescer para fazer a obra, querem fazer logo.
Então, não sei se o meu pastor, Nada Me Faltará, pode vir para cá, porque esse anúncio era para ser feito coletivamente, pastor Assis. E para a gente poder encerrar esse momento, nós estamos aqui lutando para que Deus abra a visão, para que Deus dê entendimento para essa geração que é tão bombardeada, essa geração que é tão... o diabo está tentando seduzir de todas as formas. Então, meus queridos missionários, queridos pastores, queridos pais, queridas mães, se o seu filho, se a sua filha, se na sua classe, se na sua igreja tem uma criança, tem um pré-adolescente que ama o Senhor, que quer fazer a obra, que quer pregar, que quer cantar, não seja você a impedir, mas seja você a facilitar, abrir as portas, abrir os portões, segurar na mão, patrocinar. Nós já temos aqui o patrocínio da primeira mini missionária no Promif Kids, juntamente com o projeto Pequenos Missionários. Vamos fazer junção desses dois projetos. Vamos nos unir, porque o reino é o mesmo, o rei é único, e nós estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo. Tá bom? Então, nós estamos aqui agradecidos a Deus, pastor João Batista, né, agradecidos a Deus, porque muitos pais fazem o quê? Você tem que estudar primeiro, você tem que se formar primeiro, você tem que casar primeiro, você tem que ter sucesso primeiro, depois você vai. E nós não sabemos o plano de Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, os planos dele são perfeitos. E se o plano é perfeito, se o plano é de Deus e é perfeito, nós temos simplesmente que patrocinar, apoiar, ajudar e, junto, fortalecer para a glória de Deus. Então, eu quero deixar aqui, enquanto o nosso pastor chega, já está chegando, esse apelo. Você ama o rei, você ama o reino, então essa é a hora de anunciar o rei, essa é a hora de proclamar o reino. As crianças e pré-adolescentes que amam ao Senhor precisam anunciar o Senhor. Os pais, os professores, os líderes que amam ao Senhor precisam entender que o tempo não é amanhã, o tempo é hoje. Muito bem, meninos, podem guardar. Eu estou agora recebendo o meu pastor Francisco de Assis Gonçalves de Araújo. Acertei, pastor? A ordem do nome. Graças a Deus. Que é o nosso secretário de missões. Pastor, nós estávamos aqui agradecidos a Deus e contando a história da Abigail. Foi forte. E demos aqui a grande notícia para a Abigail, que nós teremos o Promif Kids. Que nós juntaremos o Promif Kids com os Pequenos Missionários que a gente já tem, para que a gente possa, essas duas secretarias, prepararem os missionários que não querem esperar por amanhã. Querem fazer a obra hoje. Amém? E aí eu quis lhe chamar, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela vida do pastor Mateus Jucá, pastor Gilberto, pastor Anderson, toda essa equipe da Semadema, que é SEDAC, que SEDAC é Semadema, que estamos todos juntos e misturados, porque o reino é um, o rei é único, e nós estamos aqui para fazer com que o nome desse rei seja proclamado em toda a terra. Muito obrigado por tudo, por toda a liberdade que o Senhor nos dá, por todo o apoio. E eu quero lhe dizer que nós estamos aqui só preparando esse povo para chegar na sua secretaria. E um dia eu quero ver esses rostinhos lá fazendo parte daquele folder em nome de Jesus. Não só esses, mas esses estão representando tantos outros que virão. Glória a Deus. É profético, irmã Sueli, e nós temos nos empolgado, e para nós foi algo novo e revolucionário. A mensagem que a SEDAC tem trazido para o movimento missionário maranhense, para o movimento missionário brasileiro. A criança não é apenas um alvo da evangelização. A criança é um agente da evangelização. E nós queremos louvar a Deus pela vida da missionária Sueli, da SEDAC,
e deste grandioso trabalho infantil que está sendo desenvolvido e uma geração está sendo preparada para servir ao Senhor nosso Deus, não amanhã, mas hoje. Amém. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de Deus, e o que Deus está fazendo é algo maior do que o que nós podemos dimensionar. Cremos num futuro muito próximo de muitos vocacionados para os campos missionários nas mais diversas realidades. Que Deus abençoe a missionária Sueli, que Deus abençoe as crianças, os missionários mirins que aqui estão, para quem eu peço uma calorosa salva de palmas aqui da nossa audiência que está aqui. Nós vamos despedir aqui os amados com este momento. Nós temos 2 líderes de missões, pastor Mateus, na agulha, para entrar agora. Pastor Reinério Dantas, não é? Secretário de Missões do Piauí, não é, irmão Valdeci? Irmão Valdeci aqui do Teresina Mídio Gospel, aqui com a gente. E nós vamos ouvir já o pastor Reinério e o pastor Ramos. Não podemos deixar de ouvir a palavra desses 2 líderes. Então, a gente quer fechar aqui esse momento com uma oração pela missionária Sueli, por essa equipe. Quero pedir permissão à missionária Anternúcia Sardinha, da Rede de Oração por Missões, para a gente fazer essa oração aqui, né, pastor Mateus? Então, oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por tudo que tem acontecido aqui. Meu Deus, em todos estes horários, muito especialmente neste horário, temos visto o teu trabalhar, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, a tua bênção sobre a missionária Sueli, sobre a SEDAC, sobre todo o movimento missionário infantil, por toda esta geração que o Senhor está levantando, Senhor, com uma fé, aleluia, com uma disposição diferenciada, aleluia, com uma vocação aguçada. E nós sabemos que o Senhor fará grandes coisas com a geração dos nossos filhos e dos nossos netos. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Missionária, Deus abençoe toda a equipe Kids.